socando-lhe conteúdo ali porque você precisa, o teu tempo é muito precioso, cara. Então a gente não pode dar migué aqui com você. Vamos lá pra tela sem muito migué. Lembra que eu te falei aqui, ó, agregação. O que é agregação? Agregação é a situação no policial militar da ativa que deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro. Então ele deixa de ocupar a vaga. Ele deixa a vaga. No caso aqui também você pode lembrar de vacância. Peraí. Aí, agora foi. Na escala hierárquica do seu quadro e permanecendo sem número. O policial militar deve ser agregado quando for nomeado para o cargo de policial militar ou considerado de natureza policial militar, estabelecido em lei, não previsto nos quadros da organização, que é o QO, aguardando transferência ex officio para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivaram. Também for afastado temporariamente, não é em definitivo, do serviço por motivo de julgado temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento de saúde própria. Também ter sido julgado incapaz, aí ó, definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma. E haver ultrapassado 1 ano contínuo de licença para o tratamento de saúde própria. Caso aqui também, 6 meses contínuo em licença para tratar de interesse particular, 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família. Lembra que não é a sua. Quando a gente está falando da sua, é 1 ano. Ó, saúde própria, 1 ano. Saúde própria, 1 ano. Da família, é 6 meses. Família. Ter sido oficialmente considerado extraviado. O que é extraviado? Quer dizer que perdeu? Não sei, cara. A gente vai ver depois. Fica essa dúvida aí no seu coração. Haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, Lei Federal 1001, ser oficial ou praça com estabilidade assegurada. Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de ser processado. Se caso for processado, ficar exclusivamente à disposição da justiça comum. Também ter sido condenado, condenado a pena restritiva de liberdade superior mais de 6 meses em sentença passada em julgado. Passada em julgado? Transitada em julgado é uma melhor colocação. Enquanto durar a execução, excluído o período de suspensão condicional do processo ou até ser declarado indigno pela organização da Polícia Militar. Também ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão de Estado, da União, dos Estados ou do Distrito Federal do território para exercer função de natureza civil. Então, ele estava com função de natureza militar e ele vai desempenhar uma função de natureza civil, ele vai ser considerado agregado. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. Ter sido candidato eletivo. Eletivo. Lembra quando é eletivo? Quer dizer que a gente está falando de eleição. Só que não é qualquer eleição que conte com mais de 10 anos de tempo de serviço. Menos de 10 anos ele tem que se afastar do cargo e saudades daí da Polícia Militar. Ter sido condenado à pena de suspensão do exercício de direito ao posto, cargo, função, que é prevista especificadamente no Código Penal Militar. Agora, o policial militar agregado em conformidade com os incisos 1 e 2, ó, incisos 1 e 2, qual que é o inciso 1 e 2? Aqui, ó, quando ele for nomeado ou estiver aguardando a transferência. Nossa, pulei demais, calma. 1 e 2 continua a ser considerado para todos os efeitos como em serviço ativo. A agregação dos incisos L e M do inciso 3 do parágrafo 1º, quando que conta? A partir da data de posse do novo cargo até o regresso à corporação, que ele vai ser considerado agregado. Nos casos da agregação da Polícia Militar, que se refere às letras A, C, D, E e E,
do inciso 3 é contado quando? A partir do primeiro dia após os respectivos prazos e até quando durar o evento. Agora, do inciso 2, as letras B, F, G, H, I, J, E e O, do inciso 3 do parágrafo 1º, quando que conta? A partir da data indicada do ato que torna público o respectivo evento, quando começa, ele é considerado agregado da Polícia Militar. E agora, nos casos da letra N, do inciso 3 do parágrafo 1º, é contado quando seja registrado o candidato e até a sua diplomação, ou no caso, se ele não for eleito, o regresso à corporação, se for o caso ali de ele não ter sido elegido. O policial militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares, isso aí ele não perde, concernentes às suas relações com outros policiais militares e as autoridades civis militares. Salvo, claro, a gente está no mundo do direito, sempre tem uma exceção, ocupar cargo que lhe dê precedência funcional a outros policiais militares mais graduados ou mais antigos. Caracteriza a posse do novo cargo regulado aqui no parágrafo 3º a entrada em exercício no cargo da respectiva função. A nomeação ou admissão do cargo do militar para o cargo de emprego ou função pública temporário, não eletivo, inclusive da administração direta, é feita como? Quando a nomeação for alçada de outro ente federativo. Então você tem um ente federativo de natureza civil, mediante a requisição do chefe do executivo. E também pelo governador do estado, mediante delegação nos demais casos. Enquanto o militar permanecer no cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, quando é não eletiva quer dizer não é um cargo político, inclusive da administração indireta, estranho à carreira, ele deve observar o seguinte: ele pode optar entre a remuneração do cargo e a do posto de graduação. Então, se ele por acaso, ele vai ter que decidir se ele quer a remuneração quando ele da organização da Polícia Militar ou aqui do outro órgão. E somente haverá a promoção por antiguidade. E o tempo de serviço será contado apenas para a promoção de antiguidade e para a transferência de reserva remunerada. Quando que é incapaz? Então, considera incapaz. Agora, não é definitivamente. A gente está trabalhando de forma temporária para o serviço ativo o militar estadual que estiver fisicamente ou mentalmente inapto para o exercício de cargos, funções e atividades militares durante determinado tempo. Lógico. O policial militar agregado será adido. Adido? O que é isso? Pelo amor de Deus. Cara, quer dizer que ele vai estar sendo considerado incapaz temporariamente, tá? Incapaz temporariamente. E ele vai receber ali na sua escala, lá no almanacão da Turma da Mônica, a abreviatura AG, que vai identificar o porquê dessas situações. A agregação se faz por ato do governo do governador do estado, nos casos de oficiais, e no caso de comandante geral para os praças. Então, olha aqui. Ó, casos de agregação. Quando que quem que deixa público a agregação? Quando for oficial, quem que vai fazer? Governador do estado. Quando for praça, aí a gente vai falar que quem vai fazer é o comandante geral. Comandante geral. Por que você está escrevendo no quadro, Matheus? Eu não quero escrever. Se você não quer escrever, você também não quer passar na prova. Se está escrito no quadro é porque é importante. Sem mais choro. Beleza? Bora para a tela. A reversão é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna ao respectivo quadro, sempre que cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo almanaque ou escala numérica na primeira vaga que ocorrer.
em qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do policial militar agregado, exceto nos casos previstos daquelas montoeiras de cargos lá, do artigo 88 ali. A reversão de oficiais será efetuada mediante ato do governo do estado e, de novo, dos praças pelo comandante-geral da corporação. Excedente, agora é um outro termo. Já foi ali a reversão e tudo. Excedente é a situação transitória que automaticamente passa o policial militar que tenha cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo quadro, estando esse com efetivo completo. Então, quer dizer o quê? Você estava agregado, mas cessou essa agregação. E agora você pode voltar. Vai ter a reversão. Só que o problema é que o quadro está completo. Você é revertido, só que o problema é que você se torna uma pessoa excedente, porque não tem cadeirinhas para você sentar lá. Aguarda a colocação que faz jus na escala hierárquica após ter sido transferido do quadro, estando o mesmo com o efetivo completo. Mesma coisa. No caso de ser promovido por bravura e não houver a vaga, e é promovido indevidamente mesmo havendo a vaga, sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica e ultrapassa o efetivo do seu quadro em virtude da promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição. É um outro caso também de excedente. Tendo cessado o motivo que determinou a sua reforma por incapacidade definido e retornando ao respectivo quadro e ele estando com o efetivo completo. No caso aqui também, quem for o excedente, ele vai receber essa abreviatura ali nos casos de almanacões. O policial militar cuja situação é de excedente é considerado como em efetivo serviço, então ele vai estar trabalhando, e todos os efeitos a concorrem respeitando os requisitos legais de igualdade e condições sem nenhuma restrição. O policial militar que for promovido por bravura e não houver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando-se para o critério de promoção a ser seguido pela vaga seguinte. Até aí sem muitos mistérios. O policial militar que for promovido, não é qualquer promoção, indevidamente só contará a antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deve preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, tá? Então ele vai estar ali que foi indevidamente e ele só vai receber a numeração por questões de critérios de antiguidade, questões de promoção e tudo, questão de aposentadoria, que passando para inatividade, ele só vai receber quando efetivamente houver a vaga que ele deveria receber de forma considerada correta. 94, vamos lá. É considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas, anote esse número, 24 horas consecutivas, deixar de comparecer à organização da Polícia Militar e não comunicar qualquer motivo de impedimento. Ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve o local ou onde deveria permanecer. Agora, durante o prazo, nesse artigo serão observadas as formalidades em legislação específica, entendeu? Então, anota bem rápido para você. Quando que o policial é considerado ausente? Mais de 24 horas, por exemplo, se ele deixar de comparecer à sua organização e se ele não tiver comunicado de nenhuma maneira. Agora, quando que eu considero o policial militar desertor? Hein? Quando? Quando a legislação penal militar, que é a legislação federal 1001, disser pra gente. É considerado agora desaparecido, que a gente fala ali nos joguinhos de computador, MIA, Mission Action, tá? No desempenho de qualquer serviço em viagem e operação policial militar, e também no caso de calamidade pública por mais de 8 dias. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção, tá? Se houver indício de deserção, aí o cara vai ser desertor. O policial militar que na forma do artigo anterior, esse aqui, permanecer desaparecido agora por mais de 30 dias,
é oficialmente considerado extraviado, perdido, né? Então, 8 dias, ele é desaparecido. Anota aqui, vamos anotar aqui no quadro, que aí fica mais fácil para você. Ó, desapareceu por até 8 dias. 8 dias. 8 dias, desaparecido. Mas não é qualquer desaparecimento. É quando você tiver uma calamidade pública, você tiver uma atividade policial ali muito importante, troca de tiro ali intensa. São causas que você considera que pode acontecer da pessoa desaparecer. Durante até 8 dias é desaparecido. Mais de 30 dias, aí, extraviado. E aqui no caso de desaparecido, não pode ter indícios ali de deserção, né? Se tiver indício de deserção, pode ser que você esteja no caso ali de um desertor, tá? Vamos ler. A exclusão ao serviço do ativo da Polícia Militar e o desligamento da organização decorre dos seguintes motivos: transferência para reserva remunerada, reforma e demissão. Perda do posto e patente, licenciamento, exclusão a bem da disciplina, deserção, falecimento e extravio. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do governador do estado e da autoridade para quem tenha sido delegada a informação. A transferência para a reserva remunerada ou reforma não isentam o policial militar da indenização de prejuízos causados à Fazenda Estadual. Isso aqui é bem importante. O policial militar da ativa, enquadrados nos incisos 1, 2 e 5 do artigo 98, ou demissionário a pedido, continuará no exercício de sua função até que seja oficialmente desligado. O desligamento será feito após a publicação no boletim de sua unidade e também do ato oficial, e esse não pode exceder 30 dias da data da publicação. No caso da demissão, exclusivamente aos oficiais se efetua quando for a pedido e a ex officio. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado, sem a indenização dos cofres públicos, quando tiver mais de 5 anos de oficialato, e com a indenização quando tiver menos de 5 anos. Claro, o cara nem se pagou ainda e está querendo se demitir. Vai ressarcir o prejuízo. Só é concedida mediante indenização de todas as despesas ali só para que de todas as despesas correspondentes, acrescido se for o caso as previstas aqui do inciso 2, quando o oficial tiver realizado qualquer custo ou estágio em que o país pagou e ele não atingiu aqui o prazo do inciso 2. Quando 2 anos para cursos e estágios de duração igual ou superior a 6 meses, 3 anos para cursos ou estágios com duração de 6 meses ou inferior a 18 meses, e 5 anos para cursos ou estágios de superior a 18 meses. O cálculo das indenizações que refere o inciso 2 ali será efetuado pela organização e a organização que vai cobrar de quem pediu para sair. O oficial que pediu a demissão não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela lei do serviço militar, sem choro. Direito à demissão a pedido pode ser suspenso no caso de estado de guerra, calamidade e perturbação. O oficial que tiver perdido o posto ou a patente será demitido ex officio, sem direito a nada, remuneração, indenização ou qualquer situação, sem choro. O oficial perderá o posto e a patente quando for declarado indigno, você não é digno do oficialato, ou com ele for incompatível, e também você tendo a decisão ali outorgada pelo TJ Pará, em decorrência do julgamento, tá? Transitado e julgado. Condenado à perda do posto e patente só poderá readquirir a situação de policial militar anterior quando você tiver uma outra sentença do tribunal
que declare o contrário. Agora, quando a gente estiver de acordo ali perante a declaração da indignidade para o oficialato ou incompatibilidade com o mesmo, quando a pessoa for condenada, o policial, por tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade, agora, ó, mais de 2 anos, em decorrência de sentença condenatória transitada e julgado. Agora, sentença transitada e julgado por crimes do Código Penal Militar e essa pena tenha como pena acessória a perda do cargo ou posto. Também incidir nos casos previstos em lei que motivam o julgamento por conselho de justificação, houver perdido também a nacionalidade brasileira. O licenciamento de serviço ativo somente às praças se efetua quando for pedido ou em ex officio. O licenciamento a pedido pode ser concedido aos praças de acordo com normas baixadas pelo comandante-geral e o comandante-geral que ele vai colocar as possibilidades e as regras para a solicitação ali do licenciamento. O licenciamento ex officio, ele pode ser feito por conveniência de serviço, a bem da disciplina, por conclusão do tempo de serviço ou por outros casos previstos em lei. Isso é um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo, entende? O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá sua situação definida pela lei federal que trata. O licenciamento ex officio, a bem da disciplina, receberá o certificado de isenção do serviço militar. Até aí, sem muitos mistérios. O direito a licenciamento a pedido pode ser suspenso quando a gente estiver em estado de guerra, calamidade, estado de sítio, todos aqueles casos importantes. A exclusão a bem da disciplina, quer dizer que o cara foi muito indisciplinado, ele fez muita cagada, será aplicada ex officio ao aspirante da oficial da Polícia Militar ou às praças no caso de estabilidade assegurada, quando sob os quais tiver pronunciado a sentença do Conselho Permanente de Justiça, claro, por haverem sido condenado em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal de Justiça a 2 anos de pena privativa de liberdade. Também sido pronunciado a tal sentença o Conselho Permanente de Justiça no caso de ele haver perdido a nacionalidade brasileira e Conselho da Disciplina previsto no artigo 51 quando forem considerados culpados. O aspirante a oficial da Polícia Militar ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído, a bem da disciplina, só poderá readquirir a situação de militar. Quando? Quando você tiver uma sentença do Conselho Permanente de Justiça que declare o contrário. E também por decisão do comandante-geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina. Tá? E é de competência do comandante-geral o ato de exclusão, a bem da disciplina, do aspirante e também das praças com estabilidade assegurada. A exclusão do praça, a bem da disciplina, acarreta a perda de seu grau hierárquico e não isenta a indenização de prejuízos, pensando aqui na fazenda pública. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A praça excluída a bem da disciplina também não terá direito a qualquer indenização da situação militar definida ali do serviço militar, sem choro, sem nada. A deserção do policial militar acarreta a interrupção da policial militar, consequentemente, a demissão ex officio ou a exclusão de serviço ativo para aspirante da oficial ou praça. No caso aqui, da demissão do oficial ou a exclusão do aspirante oficial, praça com estabilidade assegurada, quando ele começa a processar após 1 ano da agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária desse prazo. A praça, quando tiver sem estabilidade, ela é automaticamente excluída. Então, quando ela não tem estabilidade, cara, é chicote na lombra sem choro, não tem o que fazer. Quando a gente estiver diante de um policial desertor que for capturado ou se apresentar voluntariamente,
depois de ter sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo para que ele possa ser processado. A reinclusão em definitivo do policial militar, que trata o parágrafo anterior, que vos fala este aqui, dependerá da sentença do Conselho de Justiça. Entendeu? O falecimento, a morte do policial militar na ativa acarreta automaticamente a exclusão do serviço ativo e o desligamento da organização policial militar. E também deixa o cargo vago. Opa, peraí. O cargo vago. O extravio de policial militar na ativa acarreta a interrupção do serviço do policial militar. Claro, isso aí não tem nem lógica. Isso aí são coisas que a gente vai lendo ali só para a gente finalizar mesmo. A exclusão do serviço ativo será feita quando? 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Em caso de naufrágios, e agora a gente está aqui em caso de calamidade pública e tudo, desaparecimento do policial militar será considerado com falecimento, que a gente coloca ali MIA, Miss on Action. Entendeu? O reaparecimento do policial militar, se por acaso ali teve ali, o cara caiu de avião, sofreu, deu um naufrágio no meio do oceano e por acaso achou, o que vai acontecer? Já excluído do serviço ativo, resulta na reinclusão e uma nova agregação enquanto se apuram as causas que deram origem. E agora, o policial militar reaparecido será submetido ao Conselho de Justificação, que vai entender quais são as necessidades para ele ser reagregado ou reincluído. Cara, viu como fica fácil, cara? Quando a gente faz a leitura ali, quando a gente troca uma ideia sobre essa legislação, até um estatuto, que é um estatuto muito pesado, que é um estatuto muito importante, começa a ficar muito mais simples de você entender. Qual que é a minha intenção? Que você veja essa aula uma vez, você entenda e você já parta para a resolução de exercícios, cara. Entendeu? Cara, é uma legislação muito simples. Era isso que eu tinha para passar para vocês aqui nessa legislação. Você fica tranquilo, cara, você fica relaxado, fica tranquilo, respira. Vamos lá agora comigo. Fica tranquilo, vem comigo e vem com o Falcão que vai ficar tudo bem, tá?